E aí, galera, voltamos aqui para falar de mais novidades para vocês. Mas infelizmente agora eu trago uma notícia preocupante, uma novidade que não é legal. Publicou-se há algum tempo aí, fazem já alguns dias, que alguns primatas e boa parte deles corre risco de extinção. Pois é, não precisa nem dizer que o ser humano está muito relacionado a isso, né? Importante para uma prova de Enem, vestibular, sim, parte de biologia, ciências da natureza, mas também isso pode, de repente, auxiliar até numa redação, certo? Uma redação em que o tema seja questões ambientais, em que o tema seja poluição, ou o homem e o meio ambiente, alguma coisa assim, certo? Então vamos falar dessa notícia que surgiu na mídia aí há alguns dias. Produtor, joga o slide para mim, por gentileza. Olha só o que vai acontecer aqui. Maior parte das espécies de primatas corre risco de extinção. Maravilhosos! Diversas espécies de primatas encontram-se ameaçadas de extinção. Isso significa que já está em extinção? Não. Isso significa que, se não tomarmos cuidado em preservar a espécie para que ela se mantenha, né? Taxa de reprodução, natalidade, mortalidade, reprodução, indivíduos, fecundação, tudo aquilo que vimos nas nossas aulas de ecologia é importante de ser analisado para tentar garantir que essa espécie não entre em extinção. Entrar em extinção é diferente de estar ameaçada de extinção. Entrar em extinção é quando aquela espécie, mesmo você tentando algumas estratégias diferentes, não vai conseguir fazer com que ocorra o aumento do número de indivíduos, certo? Para garantir a sua manutenção no planeta, beleza? Volte para cá. Lembre que essa definição nem foi uma definição, na verdade, mas o que eu falei de extinção é uma palhinha. Na nossa aula de ecologia nós entramos em outros detalhes. Problema de essas espécies entrarem em extinção ou permanecerem como ameaçadas de extinção é que muitas delas são espécies que atuam como, na natureza, polinizadores. Ou seja, se elas desaparecem, prejudica-se a polinização de várias espécies de plantas. A reprodução das plantas, portanto, é prejudicada com o desaparecimento de espécies que nem são plantas, olha só. Além disso, algumas espécies podem ser, além de polinizadores, dispersores de semente. Ou, se nem são polinizadores, podem ser dispersores de semente e, portanto, influenciam, sim, na reprodução de algumas espécies de plantas. Você percebe que aqui é ecologia? Cara, olha o que eu estou falando para você, preste bastante atenção. Maravilhoso, maravilhosa. Eu estou dizendo que uma espécie de animal, ou então algumas espécies de animais, se continuarem ameaçadas de extinção ou, infelizmente, entrarem em extinção, pode prejudicar e vai prejudicar, num segundo momento, a reprodução de outras espécies, porque elas estão relacionadas. Como elas se relacionam? Essa relação se estabelece como? Isso é ecologia. Lembra das nossas aulas? Pois é, volte para cá. Influência indireta sobre a estabilidade do clima. Isso, se caísse numa prova, ia ser difícil. Por quê? O que os primatas têm a ver com isso? Já que eles atuam como polinizadores e dispersores de semente e, portanto, a redução, vamos pensar assim, do número de primatas prejudicaria a manutenção, reprodução, dispersão de espécies vegetais, nós teríamos, então, uma influência direta sobre a manutenção das florestas. E assim, uma influência indireta, tipo secundária, em relação ao clima. Porque a manutenção das florestas é importante justamente, por exemplo, para a manutenção do clima, a formação das nuvens, das chuvas, certo? Que a galera da geografia comenta bastante e que nós comentamos aqui nas nossas aulas de ecologia também. Certo? Cara, eu tô falando para você então que... Vamos ver se você entendeu. Um resumo aqui, ó. Se afetar tanto a diversidade dessas espécies de primatas em relação à sua manutenção no planeta Terra, vai existir uma influência secundária, indireta, sobre o clima. Olha só.
A diversidade de primatas no nosso país é gigantesca, ela é enorme. O Brasil, em relação à diversidade de primatas, numa lista encontra-se no topo, só que ao mesmo tempo a gente não cuida dessa diversidade, o que é muito triste, né? Por que não cuidamos? Essas espécies, essa diversidade de primatas no Brasil é enorme, só que ocorre já faz algum tempo a perda do habitat natural dessas espécies. Graças à expansão da agricultura, expansão das cidades, e isso influencia, sim, a reprodução e manutenção dessas espécies. Olha como esses animais são bonitos e a gente não cuida. Infelizmente, o ser humano não está preservando esses animais. Você viu que é bem fácil fazer uma relação de uma notícia como essa com questões que podem aparecer no seu material aí de Enem, no material de vestibular, enfim. Cara, presta bastante atenção em conceitos da ecologia que às vezes aparecem dentro de um texto, das relações ecológicas, nicho ecológico, habitat, enfim, que não estão explícitos, mas você pode usar numa redação também, por que não? Beleza? Maravilhosa. Essa foi mais uma notícia aí para você ficar bem preparado para suas provas aí, beleza? Até a próxima aula então, ou até a próxima notícia. Tchau, hein?